Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão entrando aí na nossa live da Esquina do Pensamento com o José Carlos. Para mais essa conversa sobre temas de grande relevância, de grande importância. Quero agradecer a todos a participação. Quero verificar também com a nossa equipe de suporte, Lorena, Ricardo, está tudo bem? Estão escutando bem? Imagem bem, algum comentário? Somente para poder oferecer aí a melhor live para vocês. Pessoal, novamente, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com o Zé, conversar sobre temas relevantes, temas que afetam a nossa vida. E hoje nós vamos trabalhar com um tema que é sensível, um tema que é profundo e que acaba impactando muito na nossa vida. Já impactava de uma maneira geral na nossa vida, porque faz parte da caminhada natural do ser humano, mas impacta talvez de uma forma diferente nesse momento de crise, de pandemia, né, de medo e ansiedade que a gente vive. Então, bem-vindos e bem-vindas aí à nossa live e espero que seja proveitoso para todos esse momento. Lembrando que essa live e os conteúdos da Esquina estão publicados no site da Esquina, esquinadopensamento.com.br, no nosso canal do YouTube, no IGTV do Instagram e futuramente em outras mídias sociais. Então acessem e verifiquem esse conteúdo. Zé, então hoje o tema é um tema sensível, né, Zé? Pesado. É um tema pesado, profundo, né? E Zé, esse tema é um tema que, claro, já afeta diretamente milhares de pessoas no Brasil, não somente em função da sua questão de naturalidade, porque faz parte da vida humana, né? Mas também porque a gente está vivendo essa situação de crise de saúde, de pandemia, né? E essa situação de medo. E a gente percebe que já tínhamos várias pressões, né? Pressões com o trabalho, pressões com a família, pressões nos relacionamentos, pressão com essa dimensão do Covid, da doença e da pandemia, pressão do confinamento, e agora mais uma pressão que vem aparecendo, né, que é a própria situação do luto, do sepultamento, daquele rito que geralmente procede também no processo de recuperação, está sendo afetado, né, porque hoje, em um caso de falecimento, um óbito, em função do Covid, por exemplo, o processo de sepultamento né, daquele momento de vivenciar o luto, ele se perde. Em função disso tudo, Zé, o que nós podemos conversar, o que nós podemos refletir sobre a questão da perda, do luto, nesse momento de pandemia? Como é que você enxerga isso? Bom, Léo, boa noite a todos, né, que estão aí nos prestigiando. Léo, a questão de perdas e lutos não é uma questão fácil, como você disse, que é um tema sensível, um tema delicado. Não é um tema fácil de desenvolver, não é uma conversa fácil da gente ter, né? Mas é muito importante falar a respeito disso, falar a respeito de perdas, principalmente no contexto que nós estamos vivendo. E na vida, de um modo geral, é importante falar de perdas, né? Já que a vida é uma sucessão de perdas e ganhos, ou ganhos e perdas, continuadamente. De um certo modo, né, viver é perder, né? Viver bem, então, é saber perder de alguma forma. Porque desde o momento em que uma pessoa ganha vida, né, um indivíduo ganha vida, nasce, ele entra num fluxo de ganhos, do existir, do ser, do amar, do ser amado, do conhecer, do realizar, né? Mas esse também é um momento em que ele começa a perder vida, né? Até ele vai trilhar um caminho em que as perdas estarão ao lado dos ganhos, até o momento final da existência em que a vida será transformada, na verdade, ela não vai ser perdida. Então, isso nos dá uma ideia de impermanência que poderia sugerir alguma insegurança. Mas, na verdade, é exatamente esse sentimento de impermanência, esse sentimento de que tudo passa, o que nos anima a prosseguir, a ir à frente na nossa existência. Se a gente sabe que todas as situações adversas são passageiras, né, é também verdade que tudo passa também nas situações positivas, né? Então, essa alternância que ajuda o ser humano a crescer, a fortalecer. É assim como, por exemplo, um bebê que perde a proteção do colo da mãe, mas conquista a individualidade dele. O adulto, quando sai de casa, não, um filho, quando sai da casa dos pais, mas conquista a independência, né? Então, de um modo geral, muitas vezes ao lado de uma perda há um ganho. Nem toda perda, portanto, é ruim.
mas também nem toda perda é positiva, nem toda perda é boa. Existem perdas que doem, fazem doer. Algumas provocam uma dor intensa, que pode durar o espaço de uma vida inteira. E um exemplo disso seria a morte de um ente querido, né? Mas mesmo esse tipo de perda tem as suas lições, porque essa perda vai trazer nela uma necessidade, uma urgência do ser humano se refazer, de vislumbrar novas possibilidades, novas maneiras de existir. Toda perda provoca uma consequência, inevitavelmente. Algumas podem ser muito dolorosas a princípio, e depois elas se revelam até bastante positivas para a pessoa. Ou seja, uma pessoa vive uma dor, mas tem ganhos logo depois. A gente pode citar como exemplo disso uma relação afetiva abusiva, né? Uma relação afetiva abusiva, alguém está sendo sufocado e está perdendo a individualidade, né? O rompimento dessa relação pode abrir uma possibilidade de a pessoa se refazer afetivamente em uma outra relação que seja mais nutritiva, mais respeitosa, né? Outras perdas são dolorosas e a dor vai se manter de uma forma continuada, né? Mas em qualquer situação, né, tanto numa situação em que essa dor se perde daqui a pouco no ganho, né, ou naquela outra situação em que a dor é permanente, o recomendável, né, para todo mundo é aprender a lidar com a dor. Nós precisamos de aprender a lidar com a dor porque ela é uma constante na nossa existência, né? O que é perder realmente alguma coisa? O significado real de perder é deixar de possuir, deixar de ter algo, ficar sem o domínio de alguma coisa. Mas, na verdade, a gente não tem posse sobre muitas coisas. A gente tem muito bem poucas coisas sobre as quais a gente tem realmente posse. Nós temos posse sobre coisas materiais, uma casa, um carro, um objeto qualquer, uma roupa, né? Mas nós não temos posse sobre a possibilidade de uma realização ou posse sobre as pessoas. Isso seria odioso, isso não existe, inclusive. Não deveria existir, pelo menos, né? Mas, por outro lado, também, né, a palavra perda, ela significa a privação, né, que a gente sente de alguma coisa de natureza concreta ou de natureza abstrata, alguma coisa que se possuía, como um bem ou um valor. Então, se eu tenho um emprego, eu perco um emprego, né, eu perdi alguma coisa real, né? Eu tinha uma casa, eu perdi essa casa, eu perdi realmente alguma coisa concreta, né, efetiva, né? Então, eu só posso perder aquilo que é concreto, né? Eu não perco coisas que não sejam efetivamente concretas. A gente não perde, a gente tem a privação, né? Porque o outro sentido de perder é esse sentimento de privação, né, que a gente experimenta, que alguém experimenta, quando alguém com quem, por exemplo, você convivia, se afasta de você de uma forma definitiva. Em situações assim como, por exemplo, a gente citou de um filho saindo de casa para formar uma nova família, né, ou numa situação mais extrema, a morte de alguém dessa família, né? Aqui, perder não tem o sentido de deixar de possuir, né, ou de se privar de um bem ou de um valor, né? Uma morte é uma perda que afeta muito em sentidos emocionais, né, e que vai afetar os nossos sentimentos de uma forma direta e vai levar a quê? A uma vivência real de privação. Então, perder no sentido de privação. E aí, nesse caso, perder leva necessariamente a uma dor, né? E essa dor da perda, da privação principalmente, né, principalmente de alguém, é o que nós chamamos de luto. Não é? Zé, deixa eu fazer um comentário aqui com você, né? É interessante porque, geralmente, nós não falamos de perda dentro do nosso cotidiano. No âmbito familiar, por exemplo, né? É comum a gente sempre falar de situações de ganho, de sucesso, de crescimento, de nós, dentro do âmbito da família, com os nossos filhos, com os nossos familiares, e a gente geralmente coloca uma projeção positiva para o futuro, mas dificilmente a gente fala de perda, assim, dificilmente nós preparamos ou somos preparados para a perda, e quando a gente fala de perda numa situação de um falecimento, de uma morte, da perda de um ente querido, muito menos, né? Não se trata de temas, por exemplo, como a morte
ou se trata muito pouco, ou não é comum e usual falar disso no âmbito familiar ou com os nossos filhos. Isso é um tema um pouco mais sensível, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vivencia isso. E quando você fala de luto, né? Eu tinha levantado a etimologia da palavra luto, né? Luto vem do latim luctus, né? Que significa aflição, pesar, dor, sofrimento, lamentação. Então, quando a gente vem a falar de luto, o que vem na nossa cabeça primeiro é sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, se a gente dá uma pesquisada maior, a gente verifica que o luto faz parte do processo também de recuperação desse sofrimento. E aí eu vou pedir licença aqui, permissão para comentar a minha história pessoal com a dimensão do luto, por exemplo, que eu pensei muito na hora que a gente estava fazendo a preparação para essa live. Eu perdi meu pai em 2000. Ele faleceu com 48 anos, faleceu jovem, né? E foi no dia 7 de setembro de 2000, feriado. Eu estava em casa, e aí minha irmã subiu na minha casa e me avisou do falecimento do meu pai. E é claro que uma primeira situação foi o choque, mas foi um choque que ligou a parte operacional. Eu tenho que resolver, eu tenho que correr atrás, eu tenho que saber o que aconteceu, eu tenho que, né, fazer uma série de coisas. E encaminhamos para isso. E eu passei a noite velando o meu pai, o enterro foi no outro dia. E nesse momento eu tinha uma grande tristeza, mas muito controle, muito autocontrole. Eu estava vendo tudo, estava antenada a tudo, e de repente veio o sepultamento, e aí veio uma onda de sofrimento muito forte, muito choro, um sentimento que desequilibra a razão e você perde alguns parâmetros. E logo após o sepultamento, ao longo do dia, no outro dia, vem uma certa calma, uma certa... Você começa, no meu caso, eu comecei a digerir a informação. Pensando nessa história, eu trago essa história para a nossa conversa, a sensação de sofrimento do luto, desse processo, é normal? E sendo normal, até que ponto é saudável também? Como é que funciona isso para a recuperação? Bom, vamos primeiro entender o que é luto, né? Tem um teórico da psicologia chamado John Bowlby, que ele define o luto como um processo natural que ocorre quando há o rompimento de um vínculo, quando é uma reação que uma pessoa tem ao rompimento de um vínculo, né? Esse conceito vai abarcar situações relacionadas com o contexto de perda em geral. Então, você perdeu alguma coisa, né, com a qual tinha vínculo a um luto, né? Mas no caso específico, nós estamos falando do falecimento de um ente querido, né? Então, esse tipo de luto costuma ser mais intenso, mais sensível, como você disse, muito mais intenso, né? Mas nós fazemos lutos também por uma mudança de um papel social, né? Por a perda de uma possibilidade de futuro. Nós temos, sempre que há perda de vínculo, rompeu um vínculo, né, eu vou fazer um luto. E o que é o luto? O luto é um estado emocional. Você já falou em sofrimento aí, né? Ele representa uma privação. Lembra que nós falamos anteriormente? Então, é uma carência, uma privação. Ele vai representar uma ruptura bem dolorosa, né? Que não acontece, repito, não só nas circunstâncias de morte. Rupturas amorosas, rupturas profissionais, rupturas familiares, vão trazer também esse mesmo sentimento de luto. O luto, né, é uma dor, mas não é uma doença. Muita gente imagina que quem está enlutado está adoecido. Não está, né? Exceto quando esse luto se mantém por um tempo indeterminado e prejudica a pessoa nas suas interações sociais, nas suas relações familiares e profissionais, né? Então, há um tempo adequado para a pessoa se recuperar, se refazer daquela perda sofrida. Então, ele é uma etapa, o luto é uma etapa necessária nessa questão da perda que a pessoa sente, né? É uma dor, sim, que a gente não vai usar remédio para eliminar, mas a gente precisa de entender, né, a gente precisa de entendimento, a gente precisa de tolerância para poder vivenciar esse processo, porque ele não é fácil. Então, um outro aspecto, para responder mais objetivamente a sua pergunta. Não há uma maneira única de vivenciar o luto, né, Léo? Cada um vivencia de uma maneira, com uma intensidade própria. Isso vai depender principalmente do vínculo que a pessoa tinha, né, com uma pessoa, por exemplo, que faleceu.
Mas ele vai provocar, o luto sempre vai provocar uma instabilidade emocional. E essa instabilidade pode levar à tristeza, à raiva, medo, à ansiedade, vai levar a um desconforto. Né? Mas, ao mesmo tempo que traz esse desconforto, esse luto está purgando, está jogando para fora, né, esses sentimentos intensos, fortes, essas emoções, evitando consequências mais sérias no futuro. Então, o luto, nesse sentido, ele é saudável. Você falou aí de diferentes sentimentos com relação, né, ao falecimento do seu pai. Tem uma psiquiatra suíça, a doutora Elisabeth Kübler-Ross, que muita gente conhece, que fez um livro fundamental para o entendimento dessa questão, que se chama Sobre a Morte e o Morrer. Né? E aí ela classificou em fases bem distintas esse período que antecede a morte de alguém. E ela criou um método para que, principalmente profissionais da área de saúde e familiares, pudessem acompanhar e ajudar um paciente que estivesse gravemente enfermo ou em estado terminal. Porque o próprio doente está fazendo um luto. Ele perdeu a saúde, ele perdeu uma condição relacional, ele está fazendo um luto. E se ele falece, a família também vai fazer um luto. Então, ela definiu isso em fases, né, para que as pessoas pudessem entender bem. Essas fases não acontecem da mesma forma para todo mundo, e elas não têm uma sequência, como eu vou falar delas agora. Eu vou apresentar essa sequência, essas 5 fases, mas não significa que as pessoas tenham essa vivência da mesma maneira. Então, a primeira fase seria, né, de negação, principalmente para as pessoas que estão na iminência de morte, um doente grave, né? Ele pode ter esses sentimentos, ou alguém que perdeu alguém. Então, uma reação à perda, à morte de alguém. Então, a primeira fase é a negação. Na negação, o que acontece? O indivíduo nega a situação, ele duvida que aquilo está acontecendo, que não pode ser verdade, né? E aí a mente dele fica meio... Ele tem dificuldade de raciocinar adequadamente, fica sem clareza, ele não tem clareza a respeito daquilo que está acontecendo. Ele não acredita, ele acha que aquilo pode ser um engano. Então isso pode acontecer, repito, tanto com alguém que recebeu um diagnóstico grave, quanto alguém que está realmente morrendo, ou alguém que tenha efetivamente morrido, e a pessoa que tem vínculo da familiares vai entrar também nesse estado. A negação, ela é uma forma de defesa psíquica, de defesa emocional, para evitar um sofrimento maior. A gente nega, não é possível, isso não aconteceu, para não sofrer. Essa negação, às vezes, ela dura alguns minutos. Daí a pouco cai a ficha, a gente vê que realmente o que aconteceu. Mas ela pode, em estados mais doentios, vamos chamar assim, ela pode durar até anos. A pessoa não acredita, não aceita, né, a morte de alguém, e pode ficar um tempo enorme, isso existe, acontece muito mais frequentemente do que é desejável, né, esperando a volta daquela pessoa querida, né, que já faleceu por algum tempo. Passada essa fase da negação, né, quando a situação é fática, essa situação não tem como fugir dela, a pessoa pode desenvolver sentimentos de raiva. Né? E esses sentimentos de raiva desorganiza muito, né? Às vezes eles são muito intensos, eles desorganizam as pessoas. Né? Também a pessoa pode sentir nesse momento, além da raiva, ele pode sentir medo. Né? Medo do que vai acontecer, medo da morte que a pessoa, né, que eu vou ter, né? Que se eu sou o doente terminal que recebeu a notícia, ou se eu sou o parente, o medo da perda, né, do falecimento daquela pessoa. Né? Sentimento de culpa também pode acontecer. Será se eu fiz alguma coisa errada? Será se eu deixei de fazer alguma coisa? Nesse estágio, é comum sentir a raiva do médico, né? Do médico, profissionais de saúde, aquela pessoa que está trazendo a notícia que não se quer ouvir. Né? E aí a pessoa vai começar a ter raiva, vai querer evitar a situação, vai ter raiva até de Deus, né, por achar que está sendo cometida uma injustiça. Por falar em Deus, a fase posterior, né, que viria, geralmente é uma fase de negociação. A pessoa negou, não resolveu o problema. A pessoa teve raiva,
não resolveu o problema. Teve culpa, teve medo, não resolveu o problema. Tá? Ela tende a buscar alguma coisa para alterar essa situação. Ela quer reverter esse quadro, né? Ela quer sair daquela situação. É uma falha que precisa de ser consertada. A coisa mais comum que a gente vê na nossa cultura é a pessoa buscar um pacto com Deus ou com forças espirituais, né, para receber uma graça ou um milagre. Ele tenta fazer uma negociação com Deus, né, com a divindade ou com o que for da fé, né, dessa pessoa. Nada disso resolvido, né, a situação acontece, de repente a morte acontece, a pessoa pode entrar numa depressão. Aí o quadro depressivo está dentro do processo do luto. E essa é uma coisa complicada, porque essa depressão ela é passageira, é complicada porque muitas vezes se medica, né, e a pessoa quer o medicamento ou fica habituada ao medicamento quando essa depressão não é tão intensa, ela é natural, ela é normal. Né? Então, como não se alterou, a pessoa se deprime, entra em sofrimento moral forte, desenvolve esse quadro depressivo, né? E ela pode ficar depressiva por muito tempo, mas normalmente essa depressão vai passar. Né? Sim. A quinta fase seria a fase de aceitação, que é o desejável. Com o tempo, né, o tempo passa, esse sofrimento ameniza, as coisas vão voltando ao normal, a pessoa reflete melhor, começa a desenvolver a aceitação, né, tem expectativas melhores a respeito do que vem aí pela frente. Né? Isso tudo vai estimulando uma reação positiva. Né? A pessoa que estiver vinculada a outra que faleceu, ela vai desenvolver uma percepção de que, olha, a vida continua, apesar de tudo. Né? Infelizmente, é uma perda muito complicada, mas nem tudo está perdido. Então, elas começam a enfrentar as dificuldades e começam a reestruturar a vida delas. Né? Essas fases, então, como disse, elas são, às vezes, vividas de uma forma confusa, muitas ao mesmo tempo, nem todas as fases, né, são vividas. Né? Geralmente, a pessoa sente isso durante um ano. Né? É um tempo, entre aspas, normal do luto. Né? Mas mesmo passar essas fases, passar desse tempo, é possível que a pessoa volte a ter algum sentimento que ele imaginou já ter superado anteriormente. Mas isso não representa que a pessoa não conseguiu elaborar o luto, não conseguiu fechar o luto. Às vezes é uma manifestação amorosa que retrata uma saudade, retrata a importância daquela pessoa, né, que partiu, aquela pessoa que morreu eventualmente. Então a gente compreende o luto, né, olhando por esse prisma, por essas fases, né, Léo? Né? Zé, pegando esse entendimento do luto, né, nós temos já um tema que é um tema complexo, sensível, que é um tema que não está... Ele está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo ele não é debatido na nossa vida, no nosso cotidiano de uma forma muito expressiva. Né? Nós temos as nossas ansiedades naturais e de repente nós vivenciamos esse quadro de crise, de pandemia, né, de adoecimento, onde nós temos muitas notícias de pessoas se recuperando, mas muitas notícias também de pessoas não se recuperando, entrando em um estado mais grave, tendo que vivenciar uma situação de UTI, uma situação, né, mais crítica, e pessoas falecendo, né? Pessoas falecendo e por vezes rapidamente. E é claro que a gente tem a comoção de estar vivenciando isso e acaba se espelhando e tendo receio, ou receio próprio, ou receio de entes familiares, amigos. Essa é uma situação que a família acaba vivenciando, talvez de forma mais potencializada. Não? Como que a gente pode entender a questão da perda e do luto nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, e essa comunicação, né, mais recorrente sobre a perda e a morte que a gente está vivenciando agora? Bom, realmente, como você disse, a gente está vivendo uma situação sui generis, uma situação, né, nunca pensada anteriormente. Hoje no mundo a gente tem mais de 15 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus, né? E essa infecção pode ou não, né, acarretar uma doença infecciosa grave, né, que é a Covid-19, né? E essa é uma situação preocupante, né? Principalmente se a gente considerar
o número de óbitos, o número de mortes no mundo, que hoje já passa das 600 mil pessoas. Né? Aqui a gente vai ter um cenário em que o processo pelo luto, né, o processo do luto por essas mortes, né, que vem diretamente da pandemia, né, elas vão afetar muitas pessoas. Né? Um luto, uma morte, de repente, afeta de 10 a 50 pessoas diretamente. Indiretamente, afeta um número incontável de outras pessoas. Né? A cada morte na estatística da Covid, centenas de pessoas vão ficar, né, vão fazer um microprocesso do luto. Né? As pessoas são tomadas por perplexidade, por negação, por raiva, aquelas situações que nós vivemos aí, mas principalmente por medo e por ansiedade. O que é essa situação? A ansiedade, ela vem do medo que a gente tem de ser contaminado e de desenvolver essa doença. Né? E por esse formato que você também ressaltou anteriormente, um formato desolador em que os rituais de despedida, né, do falecido estão se processando. O que são rituais de despedida? Velório e sepultamento. Né? Isso é um ritual, é um ritual cultural de uma importância fundamental. Né? A morte em si já é um tabu. Né? E então, além da morte, né, de ter que enfrentar esse tabu da morte, tem essa dificuldade em a pessoa acompanhar, em a família, né, os familiares acompanhar e apoiar aquelas pessoas que estão hospitalizadas no estado terminal. Quando, né, essa pessoa falece, a família vai ter dificuldade para realizar esses ritos funerários de acordo com a crença, com a cultura, com a fé, né, que essa família tenha. Isso vai causar um impacto negativo no processo de luto da família e da comunidade inteira. E isso acaba se transformando num problema de saúde, né? Porque esse impacto, né, pela forma específica, né, como esses rituais estão acontecendo, vão acabar afetando, né, a saúde das pessoas, dos familiares, de amigos, de uma comunidade toda. Né? O fato, né, Léo, é que as pessoas não estão preparadas, nós não estamos preparados para lidar, né, com essa situação, né, do medo da morte, né, e do luto na pandemia. Ninguém está preparado, ninguém esperava algo dessa forma. Né? Essa situação da pandemia está expondo uma deficiência bem significativa no modo que a gente vive. Há uma necessidade imperiosa, né, de educação. Né? Nós precisamos de nos educar, né, com relação ao processo de morte e luto. Né? Vida, morte e luto. Essa educação ia poder ajudar as pessoas, até mesmo profissionais de saúde, que estão na linha de frente, a gerenciar as próprias emoções. Né? Tem pessoas adoecendo e seriamente nesse sentido. A gente pode destacar, por exemplo, nesse processo de educação, o papel, a importância, né, da espiritualidade, dessa transcendência que com que a pessoa possa lidar, da fé, por exemplo, na compreensão, para que ela compreenda o significado do existir, o significado da morte e desses processos do luto. Né? Essa educação ajudaria a criar, a fortalecer uma resiliência individual, né, familiar mesmo e social. Né? Perder um ser amado é uma experiência muito dolorosa. Né? E realmente você tem razão, durante a pandemia tem ficado muito pior, pelas restrições aí que a gente falou anteriormente. Não dá para acompanhar o doente na hospitalização, nos momentos finais, não dá para fazer a despedida, não dá para receber o apoio, o abraço dos amigos. Né? E para esses amigos, né, eles estão impedidos de prestar um apoio presencial assim, para a família. Isso cria uma perda dupla, um luto duplo, né, que torna essa experiência ainda mais difícil, ainda mais sofrida, mais solitária, mais emocionalmente desorganizadora. Né? Por isso, estão criando novas possibilidades de rituais, estão sendo criados outras formas de apresentar homenagens e despedidas. Acho que não cabe aqui muito a gente falar dessas formas, mas elas existem, né? Elas já estão sendo, né, organizadas de alguma forma e vivenciadas em algumas comunidades. Tem um especialista no luto, doutor
David Kessler, é um dos maiores especialistas em luto no mundo. Ele fez uma cartilha recentemente, muito interessante, que chama Vamos Falar sobre o Luto. Ele alerta para o desconforto da pessoa se sentir perdida, né? Qualquer pessoa se sentir perdida, mesmo não tendo perdido alguém na pandemia, né? Ele afirma que nós estamos num luto coletivo, né? E nessa situação de luto coletivo, é normal que todas as pessoas tenham as mesmas reações do luto, aquela que nós falamos agora, aquelas que a gente se referiu agora mesmo, né? O medo, a ansiedade, tristeza, e de perda. Né? Afinal de contas, né, tem perdas, a perda é significativa. Então, essa cartilha do Dr. Kessler, né, dá umas dicas interessantes, né, que eu gostaria de transmitir aqui para quem está nos ouvindo. Né, que assim a gente pode lidar, né, prestar atenção nesses aspectos que são simples, muito simples, mas que podem ser muito resolutivos nessa situação de luta em que a gente eventualmente vivencie. Né? A questão de ansiedade, se né, dentro de uma situação da pandemia você sente ansiedade por ter perdido alguém ou não, né? Se você está fazendo um luto vicariante, você está fazendo um luto por uma outra pessoa que morreu por amigos, ou só pelo número de pessoas que têm morrido, acolha seu sentimento, né? Dê atenção, né, ao que você está sentindo, preste atenção, entenda e não se culpe por ter esses sentimentos. Estamos todos dentro dessa situação. É comum, segundo o Dr. Kessler também, né, confusão mental. Né? A pessoa apresenta uma certa confusão mental. Né? Então a gente precisa de conversar para resolver a situação, a gente precisa de falar, né, buscar pessoas próximas com as quais a gente possa conversar. Sentimento de impotência é o que, uma sensação de impotência, na verdade, né, é o que vem muito. Então, eu preciso buscar prazer em realizar pequenas coisas, prazer, né, buscar foco no presente, né, praticar meditação, né, fazer atividades agradáveis, como dançar, cantar, brincar com criança, coisas que você vê que está conseguindo realizar. Né? Porque nesses momentos, com essa confusão mental e essa sensação de impotência, a pessoa pode se sentir como se tivesse uma montanha-russa, com alto e baixo. Né? Hora ele está lá em cima, hora ele está lá embaixo. Aí é preciso a gente ter uma ideia de que eu posso controlar algumas coisas, não todas. Ninguém controla tudo na vida. Então, controle o que você pode controlar. Eu estou, no caso da pandemia, eu estou tomando as medidas corretas, eu lavei as mãos, passei álcool, coloquei máscara. Não? Isso você pode controlar. Né? Outras coisas da pandemia você não pode controlar. Então, é aceitar, assim, aceitar isso. Né? Tem pessoas, né, há relatos na clínica psicológica, na clínica psiquiátrica também me parece, né, de a pessoa estar se sentindo um estranho na própria vida, como se fosse um sentimento quase que de despersonalização. Né? É um estrangeiro dentro da própria vida. Então, nós falamos aqui em lives anteriores, mais de uma vez, organize uma rotina diária, tenha atividades produtivas, né? Faça processos de relaxamento, se cuide, né? Tenha, né, atitudes de autocuidado. E principalmente nessa situação, né, procure ser compassivo com você mesmo, supra as suas necessidades. Veja do que você está precisando, se você estiver numa situação assim. Supra essas necessidades. Não se exija excessivamente. Né? Então, é fundamental ser flexível, né? Porque cada um vai vivenciar e vai lidar com esses sentimentos de uma forma própria, diferente. Então, nós precisamos ser tolerantes conosco mesmos. Né? E tolerantes também, principalmente, para as pessoas com quem nós estamos compartilhando a quarentena ou estamos compartilhando esses momentos. Né? E ter esperança, é fundamental. Né? O mundo virou do avesso, assim, de repente, mas assim como no luto, né, isso vai passar. Então a gente precisa de acreditar que um dia a gente vai sair desse caos, né, diferente da forma como a gente entrou, transformados de alguma forma, positiva ou negativamente, mas com alguma transformação, sem dúvida nenhuma.
né? Então, a gente precisa de dar apoio para a gente e para as pessoas enlutadas, na verdade. Zé, aproveitando essa Diga. palavra que você colocou, a questão do apoio, né? E nessa É. live em específico, eu vou sempre pedir licença para remeter a minha experiência com o luto para a gente poder conversar. Eu me lembro que, de fato, o processo do luto no velório, no sepultamento, olhando para o passado, me parece extremamente importante. Pelo rito, né? Por talvez expurgar o sentimento ali na hora, mas também pelo apoio que eu recebi, que eu imagino que as pessoas recebam nesse momento, né, de amigos, familiares, pessoas próximas. Mas pensando em uma situação dentro da sua área de atuação, como que a gente pode apoiar o enlutado? Ou qual que é a importância desse apoio ao enlutado? Tem espaços de atuação? Não tem? O que seria uma situação ideal? Ou ideal, não sei se é a palavra melhor, mas o que seria o adequado? É, sabe, toda pessoa enlutada precisa de apoio, né? Porque ele entra nesse espaço de sofrimento, que é o próprio luto, um espaço de sofrimento, um espaço de dor, ele precisa de algum tipo de apoio. Ele pode vivenciar esse luto sozinho, mas o apoio vai ajudá-lo a superar isso de uma melhor forma, né? O grande problema, às vezes, é que a gente quer ajudar, mas não sabe como, né? Então, tem uma outra cartilha também criada por um grupo, né, de pessoas que passaram pelo problema do luto, bem interessante, que está na internet, chama também Vamos Falar sobre o Luto, como, né, nós falamos do Dr. Kessler. Né, nesse site eles dão ideias bem interessantes de acolhimento, de inspiração para quem perdeu alguém ou quem deseja ajudar um parente ou um amigo. São ideias bem interessantes que dão bons resultados. Então, existem coisas, sim, que a pessoa pode fazer e deve fazer para prestar apoio, né, ao enlutado. Mas uma coisa é fundamental, né? Você, para fazer qualquer coisa, você precisa de autorização da pessoa que está em luto. A pessoa precisa de querer essa ajuda. Já não pode simplesmente chegar e entrar na vida da pessoa, né, de uma forma, né, indiferente à dor dela, né, e sair distribuindo formas de viver. Mas o que a gente pode fazer quando alguém quer ajudar, né? Mesmo à distância, seja presente, manifeste né, a presença. O principal é estar ali com a pessoa, né? Não pode estar assim, fisicamente, faça de uma forma virtual. Então pergunte se a pessoa quer conversar, se a pessoa precisa de ajuda na vida prática, por exemplo, fazer compra, né? Precisa de um remédio de uma farmácia, alguma coisa nesse sentido. Porque a pessoa que está no processo de luto, às vezes fica naquela confusão mental e não tem nenhuma disposição para fazer essas coisas mais básicas, né? Uma coisa que se faz muito, que se deve fazer, é cuidar, então, do enlutado, principalmente nesse aspecto, por exemplo, da alimentação dele, né? Use o serviço de entrega para mandar alguma comida que essa pessoa goste. Esse tipo de assistência, né, que é focada na necessidade do enlutado é muito importante, faz muito bem para a pessoa, né? Não é simplesmente, né, o conselho de você vai superar, vai ser melhor, foi melhor, né? Mas fazer coisas concretas realmente, né? Se essa pessoa, né, se a pessoa for um chefe, for um subordinado, então, se você for um chefe ou um colega de trabalho, né, converse com essa pessoa, pergunte como é que você pode ser útil para essa pessoa, que tarefas que ela tem dificuldade para cumprir, aí evita de dar aquele tipo de tarefa, né, que essa pessoa quer. E existem muitas maneiras que a gente pode perceber na necessidade do outro, né? No mais, a gente precisa de pensar, né, principalmente nos tempos atuais, que a pessoa está vivendo as dificuldades da pandemia somadas às perdas, né, à dor da perda de um familiar, né? E às vezes pensando que ela mesma pode ter o risco de estar infectada. Então, o apoio, né, e as ações que a gente possa prestar a essas pessoas são bem mais do que necessárias, são realmente necessárias, né, Léo? Zé, e quando a gente fala de perda familiar, a questão da família é extremamente importante. E quando acontece, por exemplo, uma perda gestacional, onde a caminhada de convivência é diferente, como é que a gente pode entender a situação do luto nesse quadro? É um quadro complexo, né? E realmente
forte, intenso. Né? Todo luto, toda vez que quando a gente está vivenciando um luto, a gente precisa, né, de uma validação social. Né? Num dos lutos em que essa validação social menos acontece é no da perda gestacional. Né? É uma coisa muito complicada, porque a morte vem no momento que é puramente de criação da vida. Né? E aí aparece uma morte. Isso vai levar, né, os pais a sentimentos confusos, bem confusos. E esses pais, né, geralmente, eles são negligenciados nas dores que eles têm. Né? Quem deveria apoiar, as pessoas mais próximas que deveriam apoiar, né, prestar apoio, suporte, eles geralmente prestam um suposto consolo, porque vem com frases do tipo: vocês logo vão ter outro filho, foi melhor assim, foi vontade de Deus, coisas desse tipo. E essas são frases que vão menosprezar e vão invalidar o investimento emocional que esses pais, né, fizeram, né, nessa gravidez, nessa possibilidade desse filho. Né? Nessa situação, às vezes acontece uma coisa complicada. O homem, né, de um modo geral, né, ele costuma não expressar os sentimentos para não abalar ainda mais os sentimentos da esposa, o sofrimento da esposa. E aí essa esposa vai ficar incomodada, ela vai se sentir inadequada para lidar com a própria dor e inadequada, vai se sentir incomodada com esse distanciamento do marido. Então, é um momento que a família, né, não, a família nuclear, esse marido e mulher estão passando por uma dor muito intensa, e as famílias de origem, né, as duas precisam de se reunir e, de alguma forma, estar junto prestando, né, esse apoio para as pessoas nessa situação de luto, né, de perda gestacional. E quanto tempo dura o luto, né? Como é que isso funciona? Duração e a elaboração do luto. Tem padrão? Ou cada pessoa vive de uma forma? Como é que isso funciona? Bom, nós temos muitas situações diferentes. Infelizmente, porque a gente precisa de considerar. Infelizmente, nesses tempos nossos aí de pandemia, a gente está tendo muitas situações de morte por suicídio, por exemplo. Tem sido bastante elevado, né, esse número, inclusive de jovens, né, de adolescentes. Né, é um número preocupante. Então, nessas situações, né, em que há mortes por suicídio, nas situações em que os corpos, por exemplo, uma pessoa morre, o corpo não é encontrado, né, ou nas situações em que os corpos não são vistos, como acontece agora na pandemia, né? O enlutado não sabe exatamente o que aconteceu, né? Então ele não vai conseguir elaborar esse luto de uma forma adequada. Né? Ele não vai, porque ele não sabe, é como se faltassem dados para ele ter, né, uma informação daquilo que foi real, daquilo que é real. Ele não sabe exatamente o que aconteceu. Então ele também fica impedido de elaborar o luto com os rituais, os ritos de despedida e de sepultamento. Então, ele vai ter essa dificuldade muito grande, porque em algum espaço mental, ele guarda uma esperança de que aquela perda não foi real. Então, o que é elaborar um luto? Elaborar um luto é aceitar a realidade, né? Se conscientizar de que a gente sempre vai ter perda na vida, né? E que perdas fazem parte da existência, assim como os ganhos. Mas a duração do luto, como eu falei, né, como você perguntou, ela varia de pessoa para pessoa. Né, e vai variar também em função da intensidade do vínculo que existia entre as partes. Né? Quem ficou, o enlutado, e a pessoa que morreu. Né? Para algumas pessoas, essa elaboração do luto e essa duração pode ser muito rápida. Né? Para outras, pode durar um ano ou mais de um ano. Né? Tem pessoas que ficam mais de um ano. Geralmente, no primeiro ano, né, quando se passa por datas significativas, aniversário, Natal, Ano Novo e tudo, né, a pessoa vai revivendo aquelas situações e vai amenizando, né, vai elaborando melhor o luto, vai amenizando então o seu processo de sofrimento. Mas pode durar muito mais do que um ano. Né? E aí sim o luto vai virar o quê? Uma doença. Né? Então existem as situações em que o luto vira doença. Um luto muito prolongado, muito intenso, por mais de um ano,
ele se transtorna, ele se transforma num transtorno, ele constitui um transtorno, né? Quando a gente tem um transtorno, uma doença mental, emocional, assim, nós vamos ter uma consequência física. Quase sempre, né, isso se observa muito na clínica médica, que a pessoa tem um órgão físico de menor resistência, vai ser afetado e pode provocar uma doença. Existe uma condição, mesmo no diagnóstico de saúde mental, aí, que é usado na área médica, né, de que até 5% das pessoas podem desenvolver o que chamam de transtorno do luto complexo persistente. É um luto que não passa, não, é complexo e persistente. Né? E nesse luto a pessoa vai ter uma saudade persistente, continuada da pessoa falecida, vai ter uma dor muito grande emocional, vai ter um pesar muito grande, vai ficar preocupado com o falecido, vai ficar preocupado com as circunstâncias em que a morte aconteceu, não vai conseguir aceitar aquela perda. Ele começa a ficar mais angustiado, porque num determinado momento ele deixa de encontrar memórias positivas sobre o falecido. Ele não consegue se lembrar adequadamente das situações que ele já vivenciou. Aí vai sentir culpa, vai sentir solidão, vai imaginar que a vida está vazia, né? E ele vai ter dificuldade de planejar o futuro, vai ter, né, dificuldade de buscar outro tipo de interesse, né? Isso se torna uma doença. Né? E é preciso de tratamento médico, inclusive psiquiátrico, né? Quase sempre. Né? Quando acontece esse luto persistente, né? Esse luto complexo persistente, esse transtorno, é principalmente num contexto familiar, Léo. Por exemplo, quando há uma inversão na ordem da natureza. Pais que perdem filhos. A ordem natural seria filhos perderem pais. Vai fazer o luto, um luto adequado. Mas quando há uma inversão, esse luto pode se tornar realmente um transtorno, uma doença. Ou quando o enlutado tem uma doença mental já pré-existente, ou quando tem lutos seguidos um do outro. Nós, infelizmente, estamos vendo famílias, né, com essa situação, né, de perdas, né. Tive, né, informações, né, recentes de pessoas conhecidas, em que morre a esposa e daqui a pouco morre o marido, não uma pessoa conhecida, morreu a avó, aí morreu o avô, daqui a pouco morreu o pai dessa pessoa. Né? Então, é um luto seguido do outro, ela pode transformar num transtorno. E esse transtorno também ele pode acontecer quando a morte é inesperada, né? E a pessoa não tem um tempo de adaptar. Uma morte violenta, homicídio, suicídio, desaparecimento. Mas essa perda inesperada está acontecendo muito também nos nossos dias. Né? Algumas pessoas adoecem com uma semana, 10 dias, 15 dias, né? Elas falecem. Tem uma outra condição bem interessante que eu gostaria de citar aqui, Léo, uma situação conhecida como síndrome do coração partido. Não, parece uma coisa de novela, de amor, mas não é nada disso. Né? É um luto, não? É um luto que se faz, é uma consequência de um luto que se faz. O luto pode ser continuado ou não, né? Pode ser um luto persistente, desse que dura 2 anos, ou pode ser um luto mais breve, né? Em que a pessoa, o enlutado, né, tem muitas alterações de saúde física e emocional. Né? A pessoa pode apresentar fisicamente arritmia cardíaca, problema respiratório, problema no aparelho digestivo. Né? E aí ele vai sofrer também emocionalmente muita ansiedade, muita pressão. Não só que está gerada, né, principalmente que está sendo gerado pela pandemia. Então estão sendo registrados muitos casos dessa síndrome. É uma síndrome rara, que é uma cardiomiopatia, na verdade, né, em que há um enfraquecimento do músculo cardíaco. Então, tem um nome de síndrome do coração partido. É uma situação que ela decorre, ela vem, né, de um estresse emocional muito forte, agudo, né, e que acontece principalmente entre os profissionais de saúde, que estão na linha de frente, né, ou, né, pessoas que estão passando, né, por lutos também. Né, essa síndrome do coração partido aí, ela dá uma ideia de um infarto. A pessoa sente dores no peito, né, de uma forma muito intensa,
né, e tem uma falência do músculo cardíaco, né, mas não é um infarto, na verdade. Né, ela não tem um Zé, infarto. desculpa te Tá, interromper um pouco. Nós estamos no bloco final aqui de tempo para a gente fechar nossa live. Faltam 8 minutos aí para a gente poder fechar. ok. E com certeza você tem um volume de informações que é fantástico, isso nos ajuda muito. Mas para a gente poder caminhar para essa finalização e tentar não cair dessa vez, É, eu queria fazer uma pergunta de fechamento para a gente passar algumas mensagens no final. Estratégias de enfrentamento. Como é que a gente pode enfrentar, como é que nós podemos encaminhar esse luto em nossa família ou em relação às pessoas que estão próximas, que não são queridas? Como é que enfrentamos isso? bom, né, o sofrimento no luto, né, piora porque o enlutado ele tem uma sensação maior de isolamento, de solidão. Né? Por que ele tem isso? É porque a pessoa não tem ânimo, diminui as atividades rotineiras, não tem uma disposição para lazer, né? Não tem uma vontade de cuidar dos próprios hobbies, né? Ela vai ficar mais tempo com os pensamentos dela de dor, principalmente. E vai ter uma incerteza, desenvolver mais uma incerteza com relação à situação, então ela vai ter incerteza e medo, né, com relação à doença e com relação à morte. Então tem algumas posturas, sim, algumas estratégias que podem ser observadas, né, se alguém estiver dentro desse quadro. Um deles é reconhecer, né, que, ok, luto não é uma situação fácil, principalmente nesses tempos de pandemia. Né? Então, lidar com luto nesses tempos de pandemia é muito desafiador. Então, a pessoa precisa ser compassiva com ela mesma, não se criticar, né? Imaginando que podia ter feito alguma coisa, ou que podia estar fazendo uma coisa melhor, né? De uma forma diferente. Né? Aceitar a situação como ela foi desenvolvida. A outra situação é busca contato com amigos, busca contato com familiares, evita a solidão. Né? Fale dos sentimentos, né? Procure falar daquilo que você está sentindo, não se envergonha, faça isso de uma forma regular. Né? A fala é uma terapia, a fala nos ajuda a reorganizar os sentimentos, né? Porque eles devem estar desorganizados nesse momento, e a fala nos ajuda nessa reorganização. A pessoa precisa, principalmente, de elaborar estratégias de enfrentamento. Né? Por exemplo, né, desenvolver atividades que sejam mais restaurativas, como fazer plano para o futuro, pensar em como que seu ente querido gostaria que você reagisse nesse momento, dar atenção para os seus hobbies, né, para aquilo que seja lazer, que seja adequado para você, que seja prazeroso para você, né, e diminuir as atividades que reflitam dor. Né, ficar revendo fotos, ficar se lamentando, por exemplo. Uma outra evitação necessária é, com certeza, evitar, né, os noticiários espetaculares e tal, que vão acabar aumentando os níveis de estresse. Né? Evite, se afaste um tanto disso, um tempo disso, para que o estresse, os níveis de estresse não se elevem. Procure imaginar que a pessoa falecida, né, como alguém adoentado que precisa de pensamentos de carinho e de cuidado muito mais do que pensamentos de dor, pensamentos de não conformação, né, de revolta. Então, é como se o seu pensamento pudesse estar sendo conduzido até essas pessoas. E sobretudo, né, Léo, não subestimar o valor da crença que a pessoa tenha, né, da fé que a pessoa tenha, da religião que a pessoa professe. Né? Se você, né, que está nos ouvindo, tem uma situação dessa ou quer, né, repassar uma informação para alguém, lembre disso. Né? Se tem alguma conexão, você tem uma conexão com alguma doutrina religiosa, retome o contato, né, com os princípios que orientem essa atividade, que orientem essa doutrina, né, e com as pessoas que comungam as mesmas ideias, os mesmos sentimentos, os mesmos ideais, que isso reforça, né, bastante as possibilidades de superação. Né? Então, se você é uma pessoa religiosa, então não subestime o poder, né, transformação que tem a prática de você pensar positivamente, né? Ou, né, se as pessoas mais religiosas preferirem, fazer preces, orar e tal, né? Como esse pensamento positivo tem uma força
sobre o nosso psiquismo. Quando a gente busca o contato com o transcendente, com o divino, a gente eleva o nível dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né, a padrões bem salutares, né, de acolhimento e de esperança, que podem ajudar a gente a mudar a sintonia do que a gente está fazendo com a dor e com a desesperança. Né? Essas são as coisas principais que a gente poderia dizer, Léo. Acho que ainda no tempo do nosso encerramento. No tempo. Zé, mais uma vez eu gostaria de agradecer em nome da Esquina do Pensamento, em nome de todos que estão nos ouvindo, as suas intervenções e as suas falas, que são sempre muito assertivas, muito claras, muito sensíveis e acredito eu esteja ajudando a muitas pessoas que nos escutam. Vou pedir licença, Zé, para 2 minutinhos, deixar alguns comentários aqui com os nossos ouvintes, né? Então, pessoal, primeiro que essa live, como todas as outras lives que o Zé faz aqui na Esquina, ela está sendo gravada e ela vai ser apresentada no IGTV. De hoje para amanhã, essa live já vai estar publicada no IGTV e você pode voltar e assisti-la quantas vezes você quiser. Também nós estaremos preparando o podcast dessa live, que será publicado no site da Esquina do Pensamento, esquinadopensamento.com.br, para você escutar no carro, escutar em outros espaços, fazer o download do podcast para escutar onde vocês quiserem também. E nós iremos colocar também no nosso canal do YouTube, caso essa seja a mídia que você utiliza. Então entre nesses espaços, se inscreva no canal e também verifique os outros conteúdos que estão ali. Eu também queria aproveitar a oportunidade, a Lorena vai colocar aqui para a gente o link do livro O Mundo Dentro de Casa, né, que o Ricardo, que é o nosso sócio fundador, preparou e estamos distribuindo por meio da Esquina do Pensamento de forma gratuita e vocês podem fazer o download desse livro pelo link que vai estar na bio do Instagram, né, na descrição ali da bio do Instagram e também no link que a Lorena vai publicar aqui para a gente nesse momento. Eu gostaria de finalizar fazendo um pedido. Se você gostou da live, se você está gostando do projeto, se você está acompanhando, mande uma mensagem para a gente, grave um videozinho, comente o que você está achando e solicite ou nos dê orientação dos próximos temas. Quando você aponta o que é de interesse, o que é importante, isso nos ajuda a preparar algo melhor para entregar para vocês. Ok? Obrigado, gente, por acompanhar a gente até agora. Zé, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e vamos fortalecer cada vez mais essa parceria. Ok? Um grande abraço, Zé. Agradecimento é meu. Não? Agradecimento é meu. Um abraço para todos e obrigado aí pela atenção. Abraço, gente. Se cuidem. Fiquem bem. Até mais. Abração. Até mais, Zé. Boa noite. Até mais. Abraço. Boa noite.